Nós tentando fazer a plaquinha aqui, a faixa da feirinha de adoção, e a pessoa passando por cima. Vamos tentar de novo. Agora tá distraído aqui, limpando os grãozinhos de ração que ele mesmo jogou por aí. Gente, a primeira feirinha de adoção, o Senhor tava tocando no meu coração, eu creio, que tava muito difícil achar vaga em feirinha. Não era nem da temporária, igual a gente já sabe que é, né? Não tira o celular daí não. Era em feirinha de adoção. E aí o Senhor já tava me incomodando, porque eu não consegui vaga de 1 ou 2 vezes. Gente, derrubou a planta da minha mãe, peraí. Pronto. Vaso levantado, água. Puxei ela com o rodo. Ele sequei os pezinhos dele e o meu. Gente, uma pessoa que tiver... Se conhecer alguém que fez... Alguém que... Se você estiver fazendo terapia e não estiver funcionando, adota um doguinho. Não tem remédio para ocupar mais a mente o tempo do que terapia ou do que doguinho. Gatos, eles são bem independentes, também ajudam bastante, né? Mas eles interagem um pouco menos dependendo do gato, viu? Eu conheço uns gatos aí, parece cachorro. Né, Anthony? Ele não atende por Anthony, ele só atende pelo apelido. Tony. Bom que ele desistiu de passar em cima da faixa. Né, Tony? Então, uma pessoa que tá... Às vezes é até mesmo na questão de solidão, né? Essas coisas. O animal é bênção de Deus, gente. Tem um propósito em tudo que Deus criou. E o animal, ele ajuda, não é pra substituir, tá? É que as pessoas também ainda têm 1 a 8 a 80. Mas... o animal, ele ajuda muito, né? Eu ouvi uma pesquisa de um rapaz, ele falou, né, na verdade, uma pesquisa científica. Agora, os dados eu não lembro, mas é uma pesquisa Copa das Galáxias, assim. Pelo que ele falou, é bem importante. Tanto que ele é um cara que ele é terapeuta e ele dá aula para outros psicólogos, acho que psicoterapeutas e outras funções assim relacionadas, né? E ele falou que uma das atividades que mais desestressa o ser humano, comprovado, hein? Parte científica, que já é bíblico, é passarinhar. É até engraçado, né, Anthony? Tony, pra cá, e não, vem pra cá. Gente, ele fica super bem dentro de casa, ele sabe se adequar muito bem. Ele tem estilo pra ser grandão. Tony, ele tá aprendendo já a lidar com o meu outro doguinho, que ele quer brincar, né? E o outro ele é mais calmo, ele não gosta muito de brincar. Ele gosta de brincar comigo assim, porque eu interajo, mas é do jeito dele, né? Agora ele quer brincar de morder, ele não gosta. Olha, aprendeu a não pisar na faixa, gente. Tá andando desviando dela todinho, ó. Desviou desde lá daqui. Então, pra encerrar o vídeo, é passarinhar. É engraçado o nome, só que passarinhar é observar os pássaros. E quem criou os pássaros para serem observados? E entre todos os tratamentos, o cara é psicólogo, hein? Ele ganha pra fazer tratamento das pessoas. Ele disse que é observar, né? Sentar e observar os pássaros. E é uma coisa que a gente aprende, é uma coisa até que a gente tem falado bastante na área de comunicação esses dias, que é a contemplação, né? A gente adora Deus contemplando o que Ele criou. E contemplar, olhar os pássaros, olhar um doguinho que tá com a pata molhada na água, que derrubou, pisando no meu pé. É passarinhar. É contemplar, né? A gente tá adorando o que Deus fez quando a gente tá simplesmente observando, né? Às vezes a gente torna tudo tão difícil de fazer, tudo tão pesado, né? A gente pensa que servir a Deus é só ficar enfiado na igreja. E assim, enfiado na igreja eu não tô usando um tempo até pejorativo, né? Mas é que a gente usa assim, enfiado na igreja não é ruim ficar na igreja, é maravilhoso. Um dos melhores lugares que eu gosto de estar, né? Acompanhando a galera que tá ali é a igreja. Eu fico muito animada de domingo ter escola dominical, a gente vai lá, a gente estuda, a gente toma café junto, porque tem um cafezinho preto mesmo, né? E uns biscoitinhos lá, a gente come, às vezes alguém leva alguma coisa também, mas nem por isso, só a gente tá conversando ali depois da escola ou antes, quando chega um pouquinho mais pra poder conversar, né? Mas assim, a gente... E o que Deus, como que a gente pensa que adorar a Deus é só quando você tá querendo no mais profundo, né? E é também, né? Tudo isso é válido, né? Mas como eu falei, a gente não exagerar quando a gente fala sobre algo. Mas olha como Deus sente, né? A adoração. E isso Deus falou comigo profundamente, né? Porque eu fui uma pessoa que exagerou muito nas coisas, né? Na questão da religiosidade também. Que o inimigo ele tem que enganar a gente quando ele pensa que a pessoa não tem problema com... Não tô falando de que sou, né? Mas perfeito nem nada. Mas, por exemplo, eu fui criada desde pequeno nos caminhos do Senhor. Então, eu não tinha problema, assim, com parte de... financeira, né, no sentido de ser, eu era até meio que avarenta, mas assim, sabia meio que administrar, nunca tive dívidas, né, agora tô tendo, né, conta dos investimentos aí do trabalho, mas eu já tô tendo não, né, Deus já tá sanando, em nome de Jesus, isso daí já vai acabar, já vai estar suprindo, né, então, agora do Senhor, ele foi, de certa forma, um pouco necessário, um pouco falta de administração, mas isso fica para outro assunto. Mas o inimigo, ele tenta, por exemplo, vamos ser mais objetivo, né, conseguir desviar a pessoa do propósito dela, do foco dela, naquilo que ele sabe que seria uma fraqueza, como ele poderia atingi-la, né? E o que eu mais amava, e o que eu mais amo na minha vida, quem eu mais amo é Deus, né? Então, assim, ele sabia que ele podia tentar prejudicando o meu relacionamento com Deus, tentando prejudicar, né? Me afastando de Deus. E como que o inimigo deve afastar as pessoas de Deus? E é uma técnica que ele usa há muitos anos. Religiosidade, que era o que os fariseus faziam. Eles sabiam toda a Bíblia, eles conheciam a Bíblia, mas eles não aceitaram Jesus porque eles viviam de uma maneira religiosa, né? Tipo assim, focado na religião e não no Deus, né? Porque Deus, ele não criou, Jesus não criou religião. Jesus nos ensina como servir, como viver a vida, né? Assim como a gente pega
quando a gente quer fazer algo, um curso, uma faculdade, a gente tem os livros específicos para aprender aquilo, a Bíblia nos ensina a viver para Deus. Senão a gente não saberia como agradá-lo, né? E para a glória de Deus, o Senhor deixou ali a palavra que é um norte para nós, né? É um norte, mas aí você não pode distorcer e tem toda, né? E aí a religiosidade é uma distorção disso, né? É uma distorção daquilo que é a verdade, porque a gente, o que Jesus nos ensinou para servi-lo, né? A maneira que nós agradamos a Deus, é amar a Deus, é crer em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados e salvos, né? Que é o que? Jesus é a nossa justiça, né? Deus, ele nos ama tanto, né? Ele não condenou o homem pro inferno, ele falou, olha, não coma, né? E aí o homem teve a consequência daquilo que fez, e ainda Deus deu um escape, sendo santo e Deus soberano acima de tudo, né? De como ser salvo. Então, através de Jesus, né? Jesus foi o sacrifício, ele foi a nossa fiança, né? Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados e salvos. E o que Deus pede pra gente fazer? Jesus nos ensinou, tá se olhando. Amarás a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Depois cuidar da criação também, né? Coisa linda. Então, crer em Jesus, amar a Deus e o próximo. Essa é a essência. E quando você ama a Deus, você vai obedecer a palavra, e a palavra diz que nós devemos amar o nosso irmão. E vendo bem com as pessoas, a gente está agradando a Deus, porque como irmãos que se dão bem, agrada ao Pai, então é um relacionamento e poder sentar na mesa junto. Porque filhos que não se dão bem, não sentam na mesa para comer junto, isso desagrada o coração do Pai. Então, filhos que se amam e sentam junto na mesa, vai sentar na mesa com o Pai no céu, né? Então é isso que Deus quer de nós. E quando Deus me falou isso, que a gente pensa assim, não, para me agradar a Deus, a gente tem que pegar a vida por completo para Deus, mas assim, a gente pensa que tem que subir no monte 50 vezes no ano, ajoelhar no milho, andar quilômetros sem tomar água, sabe? A gente cria umas coisas falando isso vai agradar a Deus. Não, mas você já tentou ouvir o que ele quer para ser agradável, né? É igual você querer fazer um almoço com uma pessoa, faz 1 milhão de coisas, ou faz um prato, tipo, faz lá, né, um camarão, uma abóbora, não sei o que e tal, aí se sou eu, chego lá e falo, putz, não, caprichei com isso, não posso comer, tenho alergia, né? Como aconteceu, vocês ganham uma pessoa fez uma tinha tanto carinho, mas tinha camarão, eu tenho alergia. E aí você vai lá e tipo, fez tudo pra agradar, mas não agradou. Por quê? Porque, putz, foi lá, se a camarada vazia, não pode comer. Aí foi comer uma torrada com chazinho, delícia também, mas não comeu o prato, né? Então assim, não adianta você criar o que vai isso que vai agradar, você tem que ter medo, glória a Deus. A gente tem que procurar saber, como a gente sabe, na palavra, né? Então é isso que Deus nos ensina da palavra. E é só contemplar, a gente pensa que tem que ser a adoração mais profunda, com sacrifício e tal. E o que ele quer é que a gente contemple o que ele fez. A gente fala, nossa, ele criou isso porque ele nos ama, e eu amo ele porque ele criou tudo isso porque ele me ama. E é isso que é servir a Deus, e a gente complica muito. E glória a Deus que o Senhor fez entender isso, né? E a contemplação. Então, ter um animalzinho, mesmo que tá te mordendo quando você tá gravando um vídeo, faz muito bem, né? Faz muito bem. Inclusive, ele tá pra adoção. Por isso que tá fazendo aqui a plaquinha, que vai ser a primeira feirinha da ONG. Quiser adotar, só procurar aí, gente. Não cabe na minha casa mais, porque a minha mãe já deu o limite dos dog. Eu tenho que respeitar. Honrar pai e mãe, né, filha? Quando Deus der a casa da tia, né? Aí vai ser do jeito que Deus mandar os dogs. Mas enquanto isso aí, eu tenho que ter um espacinho no coração. Vai ser muito fácil na casa, não, porque ele só quer ser amado. Fica na paz, abençoe. Glória a Deus.